pessoal, estamos novamente aqui para o nosso estudo, para aprender mais alguma coisa sobre a Palavra de Deus. Nesses momentos difíceis de distanciamento, de pandemia, às vezes a única certeza que nós temos é na Palavra de Deus. Vamos então começar fazendo uma oração, orando juntos, nos colocando diante de Deus, para que Ele abra os nossos corações, para recebermos a sua mensagem hoje. Nosso Pai, nossa vida é cheia de incertezas, de dificuldades. Só Tu, Senhor, é a certeza da nossa vida. Pedimos a Tua presença aqui conosco, para que nós possamos ouvir a Tua voz, saber a Tua vontade, encontrar na Tua palavra respostas para as nossas muitas perguntas, Senhor. Tudo isso nós pedimos e agradecemos as muitas bênçãos já recebidas, mesmo nesses tempos difíceis. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, a nossa lição de hoje, ela tem um nome ou um título um pouquinho diferente. Quando 2 mais 2 não são 4. Então, lembra lá do tempo de escola? O meu faz tempo. Uma das coisas que a gente tinha que aprender na escola era somar, né? 1 e 1 igual a 2, 2 e 2 igual a 4, 4 e 4 igual a 8. E a gente fazia, inclusive, às vezes com frutinha, com lápis, né? A professora tentava fazer isso de forma muito visual, concreta, para que a gente fosse aprendendo a fazer a soma e ter a resposta certa no final. Porque quando você errava, ela vinha com um lápis vermelho para corrigir a nossa soma, né, no caderno. Nós aprendemos na nossa sociedade ainda hoje que a matemática é uma ciência exata, que a nossa vida precisa ser pautada pela lógica. Quando você junta certas coisas, o resultado já deve ser certo. E o que a gente percebe é que nem sempre é assim. Eu sempre me lembro da minha netinha. O meu filho e minha nora são cientistas. Então a minha neta cresceu num ambiente de ciências, de lógica, de raciocínio, né? Mas ela ama ouvir as histórias bíblicas. Então ela chega para a vovó e fala: vovó, conta hoje uma história da Bíblia. Então eu conto, por exemplo, a história de Jonas. Jonas, que não quis ouvir a voz de Deus, saiu num barco, foi jogado no mar, engolido por um peixe e depois de vários dias o peixe regurgitou Jonas na praia. Primeira vez que eu contei essa história, a Luísa olhou para mim e falou assim: vovó, isso é impossível, né? Por quê? Porque ela vinha, claro, num ambiente de lógica, onde você jamais pode ser engolido por um peixe e depois sair vivo do outro lado, né? Coisas que a gente não pode comprovar pela ciência, muitas vezes nós não acreditamos. E assim na nossa vida também, né? Mas vamos ver o que a Bíblia nos diz em relação a isso. Nós temos 2 versículos hoje, os 2 em Provérbios. O primeiro é Provérbios 14, 12. 14, 12 diz o seguinte: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho da morte. E um segundo
versículo que se encontra também em Provérbios, mas agora capítulo 16, versículo 1. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Pensa um pouquinho na sua vida. Com certeza você vai lembrar de momentos em que você planejou tudo certinho para dar um resultado. Uma viagem. E quando você deveria viajar, não pôde viajar. Não deu certo. Todo o seu planejamento foi por água abaixo. E muitas coisas que deveriam acontecer pela lógica, não aconteceram. E outras que pela lógica não deveriam acontecer, mas aconteceram. Se você parar para pensar, nessa pandemia, muita coisa deu errado quando você pensava que deveria estar certo. Nós tivemos que mudar nossos planos. Muita coisa que a gente planejou não foi possível fazer, né? Então, quando nós pensamos de forma lógica, 2 mais 2 são 4, tem hora que não é 4 não, né? Existem até áreas da matemática, né, trabalhando com divisão, por exemplo. Se você for tentar dividir 3, você não consegue um número, divide 3 por 2. Não tem como, né? Você vai dividindo e não consegue chegar, né, num resultado exato. Ou 10 dividido por 3. É sempre 3, alguma coisa, né? Um aproximado daquilo, mas não o certo. Então, nem sempre aquilo que nós achamos que é certo, que vai acontecer, não acontece. Muitas coisas que nós achamos que são verdades, na verdade não são verdades. São imaginações nossas, situações que nós gostaríamos que acontecessem, mas não acontecem. Então, como é que nós vamos ter certeza na nossa vida? Ou nós vamos ter que viver sempre na incerteza? Parece que faz mais de um ano que a gente só vive na incerteza. Se alguém perguntar para mim que dia que você vai ser vacinada, não tenho ideia. Nem a do meu marido, que já está quase chegando, a gente não sabe. Porque nós dependemos da chegada de vacinas, né? Mas, quem sabe? Quantas outras incertezas você tem? Você vai pegar o Covid? Bom, eu já peguei, né? Mas dizem até que essa nova cepa você pode pegar de novo. Então, as incertezas da nossa vida são muitas hoje. Muita coisa que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas nós temos uma felicidade. Temos uma certeza. Aliás, a única certeza que nós temos é que Deus está do nosso lado. Deus está conosco. Ele nos criou, mandou seu Filho para nos salvar, quer nos aceitar. Só falta a gente definir se nós queremos essa certeza ou não, né? Então, se a gente quiser ter certeza dos resultados, o que nós precisamos fazer? O nosso estudo de hoje diz que a primeira coisa que nós temos que fazer para ter certeza das coisas,
nós temos que lembrar que só os planos de Deus têm um fim garantido. Muitas vezes nós até nem acreditamos nisso. Deus nos chama para alguma atividade e o que nós pensamos? Eu não consigo, eu não mereço isso, eu não tenho como fazer, eu não vou chegar no final. Mas quando Deus chama, Ele capacita, né? Então nós temos que lembrar disso. Deus tem planos exatos, certeiros para a nossa vida, só que às vezes a gente não reconhece esses planos. Então, se você quiser ter certeza dos seus planos, você tem que abrir mão dos seus planos, daquilo que você gostaria que acontecesse, e pensar nos planos de Deus. O que será que Deus quer para mim? Qual é o plano que Deus tem para minha vida? Se eu assumir o plano de Deus ao invés dos meus planos, estes planos vão dar certo. Vou ter certeza que Deus vai dirigir a minha vida para onde Ele quer, né? Então, você precisa fazer na sua vida aquilo que Deus quer, não o que você quer. A segunda lição que nós tiramos é que nós precisamos adequar a nossa vida às orientações de Deus. Como é que eu posso entender o que Deus quer para mim se eu não ouço a voz dele? Se eu não tento caminhar no caminho que ele está traçando para mim? Se eu não vejo os sonhos que Deus tem para mim e passo a reconstruir, a reestruturar a minha vida de acordo com a vontade, os planos, os sonhos que Deus tem para mim. Faça na sua vida o que Deus realmente orienta você a fazer. A terceira lição que nós podemos tirar destes textos é que nós precisamos entregar a nossa vida a Deus e deixar que Ele vá dirigindo. Nessa casa, na minha casa, quem dirige mais sou eu. Meu marido não gosta de dirigir, né? Mas às vezes a gente quer fazer tudo, a gente quer dirigir toda a vida, a nossa vida e a vida dos outros, né? Isso não funciona na visão de Deus. Nós precisamos deixar que Deus dirija a nossa vida. Não pense que isso é fácil não, porque todos nós gostamos de estar no controle, né? Nós gostamos de ser a pessoa que dá a resposta. Precisamos reconhecer que a única certeza, a única resposta certa é aquela que Deus dá na nossa vida. Nós precisamos entregar a Deus toda a nossa vida e deixar que Ele dirija a nossa vida. Precisamos confiar. Confiança não é uma coisa fácil também. Precisamos confiar, precisamos obedecer e esperar. Porque nem sempre aquilo que nós sonhamos, projetamos, queremos, é aquilo que Deus quer, ou mesmo quando Ele quer, nem sempre vem no tempo
que nós achamos certo. A gente gosta das coisas atropeladas, né? Muito rápidas. E Deus nos conhece e sabe quando que é a hora certa das coisas acontecerem, né? Mas isso, eu sei que isso não é fácil de fazer. Isso é um processo na nossa vida. Entender que Deus tem as respostas certas para nós, entregar a nossa vida a Ele, confiar nele para dirigir a nossa vida e também obedecer ao seu mandar. Nem sempre isso é fácil também, né? Nós precisamos treinar isso, nós temos que viver aos poucos, passo a passo, cada dia confiando mais, cada dia entendendo melhor a vontade de Deus. E isso só acontece quando nós estamos cada vez mais ligados a Ele. Pela oração, pela leitura da palavra, né? Por ouvir a palavra de todas as formas, no louvor, no culto, no estudo, né? Para que a gente possa entender cada vez mais o que Deus tem planejado para as nossas vidas. E eu posso te dizer com certeza, o que Ele tem planejado é muito melhor do que aquilo que você ou eu poderíamos imaginar. Que nós podemos imaginar para nós mesmos, né? Deus tem um plano que está acima de qualquer capacidade nossa de pensamento. E então, você quer ter a certeza da bênção de Deus? Você quer ter certeza dos resultados? Saber que vai dar certo? Que 2 e 2 vão ser 4 todas as vezes quando Deus está no comando? Você quer ter certeza de que a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor estão realmente no caminho de Deus? Então, entregue a sua vida a Ele. Confie na sua direção. Confie que o próprio Deus tem as respostas certas, melhores para a nossa vida. Às vezes elas estão fora daquilo que é da lógica e da matemática, mas sempre são as certas. São aquelas que realmente vão nos trazer uma vida plena, vão nos trazer alegria, vão nos trazer tranquilidade, paz e tudo aquilo que nós gostaríamos de viver nos dias atuais. O pastor no domingo falou do desespero, né? Muitas pessoas nesse período de pandemia se desesperam porque não sabem o que vai acontecer. Eu não sei quantos meses mais nós vamos ter que usar máscara, não vamos poder mais abraçar os nossos queridos, não vamos, vamos ou não vamos pegar esse vírus. Mas uma certeza eu tenho, que viver esse período difícil na presença de Deus me dá uma certeza de que eu estou amparada, de que Deus está do meu lado, que tem alguém que está preocupado comigo, e esse alguém é o meu Deus, é aquele que me deu vida, e o plano para a minha vida está nas mãos dele. Às vezes eu esqueço, às vezes eu tento tomar de volta as rédeas, né? Às vezes eu quero controlar as coisas, mas quando eu me debruço sobre a palavra de Deus, eu entendo que a gente precisa sim entregar tudo nas mãos dele. Senão, 2 e 2 vão dar tudo menos 4. Né? As nossas certezas viram algo efêmero, sem consistência.
na presença de Deus, nós temos a certeza da vida, temos a certeza da presença de Deus. Eu gostaria que você tivesse essa certeza também. É muito bom ter essa certeza. Vamos orar? Nosso Pai, apesar das dificuldades, sabemos que Tu estás ao nosso lado. Sabemos que Tu tens planos para as nossas vidas, planos muito melhores do que aqueles que nós poderíamos imaginar. Sabemos que a Tua vontade deve estar sempre acima da nossa vontade. Entrego, Senhor, a minha vida nas Tuas mãos, acreditando que Tu és o autor da vida e que Tu me amas, ama todos nós e que nós podemos ter certeza deste amor. Tudo isso eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém.